autor do blog Capitalismo para os Pobres. Ele é apresentado como pajé libertário pelo programa Manhattan Connection, Diogo é uma das principais vozes do liberalismo brasileiro. Trabalhou com pesquisas em políticas públicas para o Cato Institute e Atlas Economic Research Foundation em Washington. Seus artigos já apareceram em publicações diversas, como o Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Suas palestras já foram dadas em universidades de todo o Brasil, incluindo USP, UFRJ, UFMG, PUC do Rio e FGV de São Paulo. Diogo é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Ciência Política pela Columbia University de Nova York. Bom, então, Diogo, a aula é contigo. Obrigado, Guilherme. Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai poder conversar um pouco sobre retórica do liberalismo. Normalmente, nós, liberais, costumamos nos gostar mais da teoria liberal, mas às vezes a gente esquece a importância de comunicar bem essa teoria, de comunicar bem nossas ideias. E isso é especialmente importante porque nossos meios de obtenção de poder são meios pacíficos, são meios da persuasão. A gente não acredita na força, não acredita na violência para chegar ao poder. Então a gente precisa utilizar bem os meios que nós temos ao nosso dispor, que são basicamente as palavras. Mas antes de falar exatamente sobre o tema, sobre retórica, eu vou falar sobre uma pequena história, um experimento que o psicólogo Eliot Thuriel fez em 83. O Thuriel estava numa discussão com os psicólogos e queriam saber um pouco sobre o fundamento das nossas convicções morais. E alguns experimentos haviam sido feitos e o Thuriel fez um experimento que foi bastante famoso. O que ele fez foi o seguinte: foi em escolas e perguntou para alunos, crianças, de 5 anos de idade, mas alguma pergunta que poderia indicar uma diferença na percepção dessas crianças entre convenções e moralidade. A pergunta inicial era: bom, um menino, tipo o Joãozinho, vai para a escola e ele vai sem uniforme. E a pergunta é: bom, o que ele fez é certo? Então estava em inglês, dizer ok. E as crianças diziam que não. As crianças diziam que isso era errado, ele devia ir com uniforme. Só que ele colocava isso como condição. Ele falava: bom, mas e se a professora disse para o Joãozinho que ele podia ir sem uniforme para a escola? Ou então foi em alguma outra escola e não existe nenhum tipo de regra sobre uniforme. Nessa situação, o que o menino fez foi correto e as crianças diziam então que sim. Se houve uma legitimação da autoridade ou se o costume, a convenção social era diferente, as crianças então achavam que não havia nada de errado no que ele fazia. Aí o Thuriel foi e fez outra pergunta. Ele falou: bom, e uma menina que empurrou o menino do balanço porque ela queria usar o balanço? O menino cai, se machuca. E aí, o que a menina faz é certo? Bom, as crianças repetiram que não, que era errado. E ele dá a mesma condição. Ele fala: bom, mas a professora disse para ela que ela podia empurrar o menininho. Ou então foi uma escola que não existe nenhuma regra sobre empurrar a criança do balanço. Agora, o que a menina fez foi correto? E as crianças falaram que não, continuava não sendo correto. E ele fez com outras perguntas sobre comer, levar merenda de casa ou comer merenda da escola. E as crianças, elas entendiam então que em algumas situações em que parecia que a norma, o comportamento era determinado por uma convenção, se havia a autorização da autoridade, ou se não havia nenhuma regra positivando, que então a ação era correta, mas havia uma exceção. Essa exceção era o dano ou a agressão. Quando o dano entrava, quando alguém saía machucado, saía ferido, isso mudava a percepção das crianças sobre aquela ação. Então, algumas violações eram convencionais, mas elas eram diferentes das violações morais. Então, o Thuriel conclui que as crianças pareciam perceber desde cedo que regras que impedem danos têm uma categoria especial. São importantes, são inalteráveis e são universais. Então, você vê um experimento desse, olha para uma conclusão dessa, a gente pode, os libertários podem comemorar achando que isso significa uma vitória do princípio da não agressão. Ponto para não agressão. Parece realmente que a agressão
ela é categoricamente diferente de outros tipos de comportamentos mais convencionais. Só que aí outro psicólogo, o Jonathan Haidt, ele foi tentar replicar o teste tutorial, mas não testando nos Estados Unidos e em outros países, né? Isso é algo importante, porque testar coisas nos Estados Unidos não equivale a testar coisas em outros países, né? Alguns dizem que a psicologia experimental que tenta realizar testes nos Estados Unidos deveria sempre tentar em outras sociedades, porque os americanos são meio excepcionais, né? Eles falam que é como você tentar fazer um teste com pinguins e depois generalizar para todas as aves, né? Os pinguins são bastante excêntricos, assim como os americanos. A nossa sorte é que o Reis, pensando em outra sociedade que ele poderia então testar experimento de tutorial, ele acabou vindo para o Brasil. Ele foi para duas cidades, ele foi para Porto Alegre e foi para o Recife. Então, duas cidades que são socioeconomicamente bastante distintas, né? Ele foi testar a mesma coisa que o tutorial fez. Então, o Haidt repete a pergunta do tutorial, né? O menino que vai aula sem uniforme, as crianças dizem que não, se a professora permite que ele vá, aí a ação do menino passa a ser correta. Só que depois ele faz a pergunta com a menina, né? Com a menina aí do balanço. O menino empurra o menino do balanço, então o que ela fez é certo, as crianças dizem que não, mas a professora disse que ela podia empurrar, né? Se não houvesse regras, a menina agiu corretamente e as crianças disseram que sim. A maioria das crianças não viu, né, uma diferença entre aquela categoria moral do dano e outras regras convencionais. O que levou o Haidt a concluir que há uma diferença entre sociedades mais individualistas e sociedades mais sociocêntricas. Ou seja, que a ética individual ela depende do seu contexto social, ela é mais determinada. Seja, né, no caso do Brasil, o high five não dá muito certo. E uma primeira lição que a gente precisa aprender, porque acaba que a gente adquire nossos argumentos e grande parte da nossa literatura do movimento libertário americano, é que a gente precisa conhecer muito bem a nossa audiência. E nem tudo o que funciona nos Estados Unidos acaba funcionando no nosso Brasil. Ou seja, a gente precisa modular o nosso discurso para o Brasil. Ou seja, certos apelos que nós imitamos dos Estados Unidos acabam que não tem nenhum funcionamento no Brasil. Se a gente for falar, por exemplo, da Constituição. Um americano pode se tornar um libertário simplesmente defendendo a sua Constituição. O Ron Paul basicamente faz isso. A gente não tem esse mesmo arcabouço jurídico que possa levar as pessoas a aceitarem nossas ideias porque elas estão positivadas em um lugar, porque elas estão num documento que nós consideramos sagrado, né? E da mesma forma, a gente tem que ir talvez um pouco além da não agressão, né, do discurso liberal mais básico, quando a gente quer, de fato, atrair pessoas, né, para as nossas ideias, convencer pessoas de que algo como, né, uma agressão é algo errado, mesmo partindo do Estado. Então, parte do que eu quero falar hoje com vocês é falar de um discurso liberal que é mais existencial e menos geométrico. O que eu quero dizer por um discurso liberal geométrico? Um discurso liberal que parte de certos axiomas e a partir, então, de uma lógica dedutiva, você acaba chegando a conclusões que nós consideramos liberais, libertárias, anárquicas. Então, normalmente, a forma mais comum disso é você partir da não agressão, né? Então, bater em alguém errado, roubar alguém errado, e a partir daí você vai derivando, né, conclusões políticas. Então, logo quando o Estado faz isso errado, quando está imposto errado, mandar a gente fazer alguma coisa que a gente não quer errado, interferir sobre o nosso corpo errado. Então, não apenas o liberalismo geométrico pode ter algum tipo de problema mais ontológico, assim, mais sobre a própria natureza da sociedade política, etc., mas ele não funciona muito bem, às vezes, retoricamente. Ou seja, além da estrutura lógica, que é aquilo que costuma atrair os liberais, existe também toda uma estrutura retórica do nosso discurso. Isso, assim, fiquem felizes, porque, por um lado, isso significa que vocês têm uma mente lógica mais abstrata, né? O Haidt acabou concluindo que pessoas que têm um QI mais alto, um status socioeconômico mais alto, mais anos de educação, costumam considerar que uma violação moral
como uma agressão diferente de uma violação convencional. Mas, por outro lado, se você quer atrair mais pessoas, você tem que ir além desse raciocínio lógico. E às vezes a gente acha, né, que falar sobre retórica é, na verdade, trair a lógica. Retórica associada ao sofismo, e quem busca a verdade realmente, né, não está interessado em retórica, está interessado em lógica. Mas, na verdade, a retórica ela não é inimiga da lógica. Ela pode ser até amiga da lógica em vários casos. Imagina, então, no exemplo que você é um vendedor de sapatos e chega uma pessoa, uma mulher, para comprar sapato e você percebe que ela tem um pé maior que o outro. No nosso desenhozinho aí, o pé direito é maior que o pé esquerdo. Então, você tem ali uma relação proporcional de tamanho, né, uma relação matematizável, mas falar dessa relação para a mulher, para você dizer, por exemplo, talvez a gente tenha que testar, né, um número maior no seu outro pé, ela tem várias formas de ser falada. Se você quer realmente vender o sapato para ela, você tem mais de uma opção. Então, você pode falar para a mulher, simplesmente, olha, o seu pé direito é maior que o esquerdo, o que vai deixá-la bastante triste, porque mulheres não gostam de ter pé grande. Ou você pode falar para ela que o seu pé esquerdo é menor que o direito, o que pode deixá-la mais feliz, porque mulheres gostam de ter o pé pequeno. Você não traiu a lógica, você simplesmente continua coerente, consistente, apenas você escolheu a ordem das palavras para que você conseguisse vender o sapato para o seu cliente. Não foi nada errado que você fez, né? Pelo menos, né, se realmente a sua ação aí como vendedor, né, não é nada imoral, né? Você simplesmente alterou o seu discurso de maneira a conseguir um resultado mais próximo do que você queria. Bom, e se o que nós fazemos é um discurso que nós acreditamos ser verdadeiro e nós queremos convencer pessoas dessa verdade, né, então nós não devemos tratar a retórica como inimiga da lógica e nem acreditar, como a gente às vezes tenta acreditar, que a retórica ela se resume simplesmente à lógica. A retórica, então, ela vai além da lógica, você pode manter as proporções lógicas, categorias lógicas, relações, e ainda assim modelar o seu discurso de maneira a se tornar mais persuasivo. Um exemplo de como que palavras, por exemplo, apenas palavras, termos, expressões, eles podem, às vezes, significar a mesma coisa, mas tem um impacto completamente diferente sobre a sua audiência, é dado pelo debate político americano, né, em que eles são muito bons em tentar utilizar bastante o poder das palavras. Então, por exemplo, você pensa que você quer fazer um discurso sobre imigração. E o termo normal que se utiliza para falar de estrangeiros que moram, né, que estão nos Estados Unidos além da sua permanência, né, além da permanência legal, é chamado de imigrantes ilegais. O que é um termo pesado, carregado. Ninguém quer defender uma pessoa que é um ilegal. Né? Parece que você está defendendo um criminoso. Então, a esquerda, né, o Partido Democrata, assim como liberais, passaram a utilizar a palavra, o termo undocumented workers, o que é bem melhor. Você está falando de, primeiro, você está focando no trabalho do sujeito, ele não é apenas um cara que está de bobeira nos Estados Unidos, né, um sujeito que está trabalhando produtivo, e ele não tem um documento. Você foca ainda mais na ideia americana de que é um país livre, um país que não precisa de documentos, né, não somos a Alemanha nazista, que precisa de mostrar um certificado e ter carimbos para qualquer lugar que você vai. Então, talvez o sujeito que, marginalmente, né, algum sujeito que seria oposto à permanência de imigrantes legais, pode ser favorável à permanência de trabalhadores não documentados. Outro exemplo desse debate, se você falar sobre imposto sobre herança. Herança, ninguém gosta muito bem de herança. Né? Herança, você imagina uma acumulação de riqueza, geração após geração, famílias riquíssimas, né? Os Vanderbilts, os Rockefellers. Né? Então, quando se fala de tributar a herança, as pessoas podem ser mais a favor. E os republicanos foram bastante bem-sucedidos em vez de chamar imposto sobre herança, fala do mesmo imposto, imposto sobre a morte. Veja, está falando sobre o mesmo tributo, né? Mas em vez de focar no objeto da tributação, está focando sobre o fato causal da tributação, que é a morte. Tributar a morte, o cara já morreu, e você vai tributar a morte dele, parece algo muito menos moral, né? Então é muito mais fácil você conseguir se opor. Pensando nas últimas eleições americanas, Obama e Romney, o Obama repetia que ele queria tributar os ricos. Ninguém gosta de rico, né? Tributar o rico, eu não sou rico, não é um tributo rico, né? Dar dinheiro para o pobre, né? Parece uma coisa que soa muito mais equitativa para muita gente.
Então, qual foi o discurso que o Romney começou a usar? Ele começou a chamar os mesmos ricos que o Obama chamava de job creators, né? Ou seja, são os empreendedores, eles estão, na verdade, criando empregos. Num país que está em recessão, job creators são importantes. Então, talvez o mesmo sujeito que você se aponta para o cara, se aponta para o empresário e pergunta para ele, você quer tributar aquele sujeito rico? Ele fala, sim. Aí você aponta para o cara e fala, você quer tributar aquele sujeito que cria empregos? Não. As pessoas simplesmente, você está falando do mesmo sujeito, do mesmo, né, objeto, mas as pessoas vão ter reações diferentes e a opinião delas pode mudar. Então, apenas a escolha da palavra, ela já comunica algum valor que você quer criar no seu discurso. Porque, de verdade, nenhum discurso é puramente neutro. Todo discurso já desvia sua atenção para algum objeto, já provoca algum tipo de sentimento, algum tipo de recordação dentro de você, né? Então, se não existe um discurso neutro, que façamos o melhor discurso. Isso é um pouco do que da importância da retórica. A retórica, como num texto famoso do Wayne Booth, ele diz, ele trata a retórica como essa arte de examinar o que os homens acreditam que eles devem acreditar, e não provar o que é verdade de acordo com métodos abstratos. Provar a verdade é diferente de examinar as crenças humanas. É porque as crenças humanas vão muito além de uma busca completamente automática pela verdade. A gente não funciona como computadores em que você entra uma série de dados e supostamente qualquer máquina deveria processá-los da mesma maneira. Nós funcionamos de uma forma diferente. Isso não é nada novo. Então, se a gente vai lá para Aristóteles, na retórica de Aristóteles, Aristóteles fala que além do logos, ou seja, além dessa coerência externa, da consistência interna de um discurso, existe também outros apelos que o discurso tem. Existe o ethos, então, por exemplo, a autoridade, o sujeito que está falando discurso importa. Recentemente está vendo que algum experimento que fizeram com crianças, né, e sim, hoje eu sou mais cético com relação a experimentos de psicologia que não são muito replicáveis, mas de qualquer forma. Colocaram crianças ouvindo pessoas que tinham algum tipo de autoridade falar sobre, acho que motos, né? Então especialistas, caras que sabiam sobre moto, falar sobre moto, pessoas falar sobre coisas que elas supostamente sabiam. E as crianças, quando o sujeito era apresentado como um conhecedor do assunto, as crianças acreditavam mais nele, né? Depois, quando eram perguntadas se elas confiavam ou não na informação que foi lhes passada. Depois, quando você colocava um sujeito que era dado como sendo mais autoritário, ou quando tem mais autoridade, né, autoridade no sentido, né, moral coercitivo, e um outro como sendo menos autoridade, mas o outro é mais simpático, né, fala as coisas sorrindo, e o cara que supostamente é o conhecedor fala de uma forma mais zangada, séria, as crianças depois falam que confiam mais no cara que era bonzinho, né, do que no cara que era zangadão, malvado. E o ethos também falam sobre a moralidade do discurso. Né? Então, quando eu aprendi Aristóteles na faculdade, as pessoas ficaram muito nessa coisa de autoridade, um pouco da moralidade, mas eu acho que o ethos vai além disso. O ethos também fala sobre utilidade, sobre a função social de uma crença, por exemplo. Isso importa para a gente. A gente esquece disso, mas isso é bastante importante. Então, o valor social que uma crença nos adiciona é uma das motivações para a gente acreditar ou não no discurso. Assim como se uma criança é boazinha ou malvada, né? Ninguém quer ser uma pessoa malvada, então ninguém quer ter crenças que nos passam essa percepção interna de malvadeza. Né? E também o pathos. Então, você pega os sentimentos que um discurso provoca em você, a empatia que isso pode gerar dentro de você, assim como o apelo que ele faz à sua imaginação, a estética do discurso. Né? A gente, às vezes, acredita mais em coisas que são bonitas. Às vezes um aforismo é bonito porque ele tem uma palavra repetida, porque ele tem alguma rima. Né? Eu lembro de algum episódio antiguíssimo de Friends que a Phoebe falava, teve uma época que ela acreditava em tudo que rimava era verdade. Né? Mas a gente às vezes age dessa forma, a gente às vezes acaba sendo dominado pelo valor estético. E isso não é nem uma coisa ruim de pessoas que não são interessadas pela verdade. Se você pega o texto do Friedman de Metodologia Econômica, ele mesmo admite que a própria estética de uma teoria é um dos valores que a gente leva em consideração quando a gente decide ou não se vai aceitar aquela teoria como válida. Na física quântica,
na verdade, na teoria física contemporânea, de uma forma geral, em que você chega a teorias que não são testáveis, físicos admitem que o valor estético de uma teoria é um dos critérios de julgamento sobre a validade ou não de uma teoria. Né? Se algo é matematicamente bonito, parece que é matematicamente verdadeiro. Né? Então, são coisas que importam para a nossa crença, finalmente, no discurso. Então, quando nós vamos fazer o nosso discurso, ou seja, nós vamos escrever um texto, nós vamos conversar com alguma pessoa, nós vamos fazer uma pergunta, nós vamos expressar o que nós entendemos por liberalismo, libertarismo para alguém, é importante a gente pensar não apenas, olha, meu discurso faz sentido, mas também, olha, quais são os sentimentos que o meu discurso vai despertar no sujeito que está me ouvindo. Né? Quais valores que o meu discurso vai adicionar para ele. Né? E também, como que eu vou trabalhar a imaginação do sujeito. Né? Que possibilidades, né? Conjunto de possibilidades que eu posso conseguir fazer a pessoa imaginar. Isso tudo é bastante importante. Né? E eu quero convencer vocês até que isso é importante e é bom que seja importante. Né? É bom que a gente não tente reduzir o discurso simplesmente à lógica. Né? Porque nós somos seres, né? Nós não somos apenas cérebros ambulantes, né? Nós somos pessoas que existimos e na nossa realidade a razão pode nos enganar. A gente erra uma conta, né? Nossa lógica é falha. Então, faz todo o sentido do mundo, e além de ser falha, né, o nosso conhecimento também é muito limitado, muito imperfeito. Né? Então, faz todo o sentido do mundo que nós tenhamos heurísticas, né? Ou seja, algumas regras simplificadoras que nos ajudem a fazer sentido da realidade, onde ou a lógica não pode ser operada por falta de conhecimento, né, por incerteza, ou então onde nosso raciocínio pode ser simplesmente falho. Bom, então, voltando ao Jonathan Haidt, havia outros experimentos que o Haidt acabou fazendo e mostrando como que a própria lógica acaba sendo, às vezes, escrava dos nossos sentimentos. Né? Um outro psicólogo contemporâneo, o Daniel Kahneman, autor do Rápido e Devagar, o Kahneman fala no livro dele sobre sistema 1 e sistema 2. Né? Ele fala, basicamente, um sistema, ele usa essas palavras, né? são termos que ele criou, mas como se dentro do ser humano existisse um sistema mais intuitivo, mais automático, em que né, algumas impressões são formadas por esse sistema, e outro sistema que é mais calculável, mais racional. E ele também compreende que muito do que a nossa razão faz é apenas justificar o que nós aprendemos pelo sistema 1. Ou seja, coisas, impressões que automaticamente nós sentimos, nós percebemos, depois disso nós vamos racionalizar essas nossas impressões. E dependendo de com quem você está falando, a própria lógica da não agressão, a própria lógica do dano, ela acaba sendo diferentemente percebida pelas pessoas. Isso tudo importa quando nós formos trabalhar o nosso ethos. Então, o Jonathan Haidt ele começou a criar alguns tipos de experimentos, né, que não tinham vítimas, é o que ele chamava de harmless taboos. Né, são coisas que não criam nenhum prejuízo para uma pessoa, mas ainda assim causam algum tipo de rejeição automática das pessoas em considerar essas ações como boas ou como corretas. Né? Então, dois exemplos do livro dele. Né? Ele fala, imagina que o cachorro de uma família, né, foi morto, foi atropelado por um carro na frente da casa da família, e como eles já tinham ouvido falar que carne de cachorro era uma coisa deliciosa, eles foram pegar o cachorro, cortaram o corpo do cachorro e cozinharam o cachorro, comeram de jantar. E ninguém os viu fazer isso. Só para me mostrar que não houve, tipo, alguém que poderia ser uma vítima por um terceiro, né, que fosse vitimizado só por presenciar aquela cena. O outro era uma mulher que está limpando o armário, acha uma bandeira americana, não quer mais a bandeira, então ela corta em pedacinhos e usa os pedacinhos para limpar o banheiro dela. São dois exemplos que, dentro da ética política libertária, não parecem que são ruins. Né? Assim, nenhuma liberdade está sendo infringida, nenhuma propriedade está sendo infringida. Né? O cachorro era das pessoas, o cachorro está morto, ele não está sendo sequer torturado. Né? E quando o Jonathan Haidt fazia essa pergunta para pessoas nos Estados Unidos, na Filadélfia,
estudantes universitários, pessoas com diploma universitário, e perguntava, existe alguma coisa de intrinsecamente errado nessas ações? Eles falavam que não. Alguns falavam, é estranho, eu não faria isso, mas não parece que existe nada de profundamente imoral nisso, ou de incorreto. E quando eu perguntava por quê, eles falavam porque ninguém foi prejudicado. Né? Ninguém realmente sofreu, não houve dano, né? Não houve agressão. Mas quando ele fazia essa pergunta, e aí vem o ponto bom, não é apenas uma diferença de país, também é uma diferença, às vezes, sociocultural dentro do mesmo país. Quando ele fazia essa pergunta para as pessoas pobres nos Estados Unidos, pessoas sem educação, a galera que come no McDonald's lá, né? O McDonald's lá é lugar para pedreiro, né? Não é igual aqui, que é lugar para patricinha, né? As pessoas reagiam diferente. Elas falavam, obviamente não tem algo de errado. Como que não tem algo de errado? A pessoa comeu cachorro. Ele perguntava, e por que tem algo de errado? As pessoas criavam justificativos. É isso que é interessante. Elas não sabiam alguns simplesmente falavam que era só errado e até eram agressivos com relação ao hate. Como assim? Você comeria o cachorro? Tá maluco? Outros começavam a racionalizar o negócio e falar que, mas eu acho que o cachorro deve fazer mal para a família, né? Assim, mas ele falou, não, mas isso não é parte do problema. Né? A família não foi com diarreia porque comeu o cachorro, ninguém vomitou. Né? Ou então as pessoas falavam que a moça que cortou a bandeira americana, mas vai que alguém viu a bandeira depois que ela jogou no lixo e se sentiu mal. Eu falava, não, mas ninguém viu a bandeira. Né? E mesmo assim eles tentavam criar algum tipo de vítima, ou então vitimavam a própria pessoa, né? Vitimizavam a própria pessoa. Não, a mulher é a vítima, né? Porque ela provavelmente se tornou uma pessoa pior depois de fazer isso. Ele disse que teve gente que chegou a dizer que isso estava errado, moralmente errado. Ele perguntou por quê, falou, porque provavelmente isso entupiu a privada dela, né? Depois que um pedacinho lá, foi da descarga, o negócio entupiu. Então, por isso que foi uma ação imoral, incorreta. Ou seja, as pessoas tentam racionalizar depois por que é algo incorreto, mas primeiro elas sentem aquela coisa como sendo incorreta. E o que o Haidt começou a perceber é que havia alguns fundamentos morais que iam além do que eles chamam de care e harm, ou seja, de cuidado e de agressão. E com um pouco de base na psicologia evolucionária, o Haidt acabou tentando mapear isso, e eu não acredito que esse mapeamento seja assim, absolutamente válido, etc., mas é um bom guia apenas, né? Sobre quais seriam alguns desses fundamentos morais que importam para as pessoas. Critérios em que as pessoas julgam se coisas são boas ou ruins, se são morais ou imorais, se elas aprovam ou desaprovam. Então, existe o cuidado à agressão, e aí cuidado como, né, não cuidado como uma precaução, né? Cuidado como carinho, né? De você conseguir cuidar de uma pessoa. Cuidado à agressão, equidade ultrapassa, né? Que em inglês é fairness, então um pouco de justiça e ultrapassa. Lealdade para com o grupo e traição. Autoridade e subversão à autoridade. Santidade e degradação. A santidade aí seria tipo uma pureza, né? Ou então uma depravação da pureza. E um último que é liberdade e opressão. Que o Haidt acha que é algo que se torna um valor para algumas sociedades, mas para outras não tem nenhum valor. Então, para a sociedade indiana, por exemplo, parece que liberdade de opressão não é tão valioso assim. Já para a sociedade americana e para a sociedade da Europa Ocidental é bastante valioso. Mas esse ele acredita, então, que não é um dos fundamentos morais que vem desde o homem primitivo, é algo que que apareceu mais recentemente na sociedade humana. Mais uma vez, né, eu não sou capaz de julgar toda a base evolucionária que o Haidt aponta, mas eu acho que faz algum tipo de sentido esses critérios que ele coloca como nossos julgamentos de moralidade. Então, o Haidt acaba acreditando que certos tabus eles têm algum tipo de função social, algum tipo de função de sobrevivência humana. E tem uma literatura vasta sobre isso, né, que é um pouco especulativa, mas também parece que faz um pouco de sentido. Né? Aquela nossa ideia, ou a ideia que alguns tradicionalistas, até conservadores têm, né, de que se alguma coisa dura muito tempo, né, uma ação, um comportamento dura muito tempo, ele deve ter algum sentido prático. Senão ele teria sido abandonado já. Ou pessoas que o praticavam não conseguiriam ter sucesso,
né? Logo, aqueles que praticavam outros costumes teriam mais sucesso e provavelmente, né, venceriam sobre os fracassados. Ou seja, imagina o seguinte exemplo, né? Imagina uma sociedade que, uma tribo primitiva que acha a proporção da cabeça infantil para o corpo, né, de um bebê algo horrível, algo que eles não conseguem suportar, né? Tipo ver não sei, uma aranha comendo um passarinho, uma coisa horrível. Uma tribo que tivesse essa repulsa por bebês, provavelmente não cuidaria muito bem dos bebês, e se os bebês não fossem bem cuidados, morreriam, né, a mortalidade seria alta, essa tribo provavelmente não conseguiria ter muito sucesso populacional. Já uma outra tribo que achasse a coisa mais adorável do mundo, como a gente costuma achar, né, um bebê, né, todo bonitinho, de cabeção, né, veste o bebê de melancia e tira foto, etc., seria uma tribo que teria muito mais sucesso reprodutivo em cuidar, em garantir a sobrevivência das próximas gerações e, portanto, ao longo do tempo, as tribos, né, humanas, as comunidades humanas que sobraram foram exatamente aquelas que acham que bebês são uma fofura. Ou seja, uma explicação evolucionária para algum tipo de comportamento nosso, algum tipo de preferência que nós temos. Vários tabus alimentares são explicados por essa funcionalidade. Tabus alimentares são coisas que toda comunidade, toda sociedade humana parece ter, e são difíceis de ter algum tipo de explicação puramente, alguma explicação racional dada pela própria comunidade, né? Então, quando os europeus descobriram que eles estavam comendo carne de cavalo, todo mundo ficou enlouquecido. Mais italianos, franceses comem carne de cavalo, né? O professor Adriano Gelturco me convida para ir em Sicília, provar carne de cavalo, mostra a foto da carne de cavalo, parece que eu adoro esse negócio. E não vem nisso nada de mal. Assim, de fato, não existe uma diferença, sei lá, nutricional tão significante entre o boi e o cavalo que um seja perfeitamente tranquilo e o outro seja, né, uma peste, né? Não existe isso, né? É um tabu que alguns países têm e outros não têm, assim como carne de cachorro, carne de porco, etc., né? Então, uma das formas de você tentar entender isso, por que esses tabus são desenvolvidos, é você ver se eles têm algum tipo de utilidade prática. Por exemplo, descobrir se uma pessoa tem ou não alergia a crustáceos é uma coisa bastante difícil para um povo primitivo. Então, simplesmente você vê, por exemplo, que alguma pessoa tem alergia, sofre alergia ao camarão e morre. Você então cria um tabu contra o camarão, contra crustáceos, pode ter um valor evolucionário forte, né? Uma sociedade, então, que se abstém de comer crustáceos, né? Ninguém vai morrer de alergia a crustáceos. Algumas pessoas acham que isso vai até além disso. Quando você vê índios sul-americanos, por exemplo, então, um estudo feito com uma tribo paraguaia, viu que uma tribo não, né? Uma população indígena paraguaia, os Guayaqui, se não me engano, eles tinham ao seu dispor uma abundância de espécies animais e vegetais. Então, calculado em centenas, mais de 100 espécies animais que seriam comestíveis, mais de 1000 espécies vegetais seriam comestíveis, vegetais e insetos seriam comestíveis, mas eles reduzem a sua dieta a, sei lá, 17 espécies, acho. E quando você vai ver, bom, mas por que eles fazem isso, não parece ter um sentido muito claro. E o mais interessante é que povos próximos têm outros tabus completamente diferentes. Algumas pessoas acham, então, que talvez isso tenha algum sentido ambiental. Se várias tribos, todas elas comessem, tivessem a mesma preferência alimentar, eles iam acabar, não existe propriedade privada, né, tragédias comuns, e acabar levando à extinção algumas espécies. Como elas têm preferências distintas, elas conseguem viver melhor dessa forma, né? Então, ou seja, se houvesse tribos próximas, populações próximas, se todo mundo tivesse a mesma preferência alimentar, eles iam acabar destruindo a sua fonte nutritiva, iam acabar indo extintos. Aqueles que tinham tabus acabavam sendo evolucionariamente superiores. Então, uma forma assim, de você tentar explicar por que alguns comportamentos e até mesmo alguns sentimentos ocorrem mesmo que nós não tenhamos uma explicação consciente para isso, né? Quando a gente é então perguntado por que isso é ruim, isso é errado, a gente não consegue explicar exatamente. O Haidt, então, tentou fazer o seguinte, ele tentou ver se entre as diferentes ideologias nos Estados Unidos, as diferentes correntes políticas, se havia valorizações diferentes desses fundamentos morais, né?
Então, ele fez esse seguinte questionário e aplicou a pessoas que se autodenominavam democratas ou progressistas, outras que se autodenominavam republicanas ou conservadoras, e os libertários americanos, né, ou liberais no sentido global. E aí a pergunta era a seguinte, ele dava esse formulário, ele perguntava, bom, a quanto, não sei se vocês vão sequer conseguir ver na tela de vocês, mas quanto que você estaria disposto a realizar algumas das seguintes ações? Então, uma coisa como colocar enfiar uma seringa, né, agulha de uma seringa no seu braço, ou fazer isso com uma outra pessoa. Ou seja, uma teria um dano provocado por uma terceira, a outra seria apenas uma coisa, né, sobre você. E algumas, você tem então valores, né? Pessoas falaram, faço de graça, né? Pô, adoro sentir dor. Né? Outros que diriam $100, $10.000, 1 milhão, e nenhum dinheiro, jamais eu faria isso. É algo simples, absolutamente errado. Não é negociável. E o que ele achou interessante, né? Se vocês forem ver aí os tipos de pergunta, né? Tipo a última, ir para uma peça vanguardista, em que os atores têm que se envergonhar na frente da audiência. Então, na 5B, por exemplo, imitar animais por 30 minutos, etc. Nus. Né? E o que ele percebeu era que republicanos, principalmente, depois progressistas, eles tinham muito mais restrições morais, ou seja, eles acreditavam que várias ações que não provocariam nenhum tipo de dano eram erradas, principalmente do que libertários. Os libertários, tipo, putz, faço qualquer coisa disso, né? Ficar babando na frente de uma audiência, beleza, faço de graça, né? Só pela diversão. Dar um tapa na cara do seu pai com permissão, né, como parte de um sketch de comédia, né, libertário, pô, tranquilo, né? Eu dou 1 milhão pro meu pai, depois divido dinheiro com ele, né? Vai pensar de alguma forma muito racional. Mas pessoas de outros tipos de ideologias políticas costumam achar isso algo errado, né? Mesmo que não cause dano, nesse caso tem o consentimento do seu pai, mas parece que é um abuso contra uma autoridade, uma figura de autoridade que é o seu pai. As pessoas não estão dispostas a violar essa autoridade, né? Ferir a autoridade em si mesmo. Ou então, por exemplo, quando ele foi testar a lealdade, dizer algo crítico sobre o seu país, a sua nação. E aí, de um lado, dizer-se algo crítico no programa de rádio nacional e no programa de rádio internacional. Libertário faz isso. Se você dá a oportunidade para o libertário falar no rádio, ele vai falar alguma coisa crítica. Você nem precisa pedir para ele falar alguma coisa crítica sobre o Brasil, ele já vai falar. Mas algumas pessoas acham que isso é, de fato, uma forma de você violar a lealdade para com o seu país, né, para com o seu grupo. E isso é algo também bastante instintivo. Você imagina, então, que grupos primitivos que não tinham esse valor de lealdade, que as pessoas eram extremamente racionais, talvez eram grupos que não eram tão bem sucedidos, porque você podia ter mais free riders. Né? Enquanto que você precisava de grupos, pessoas irracionalmente defendessem um grupo, e esses eram grupos talvez que fossem mais bem sucedidos. Ou seja, mesmo considerando uma hipótese evolucionária, a explicação evolucionária, o fato é que os liberais costumam ser muito menos afetados por alguns tipos de problemas morais que outras pessoas consideram absolutamente rejeitáveis. Então, quando o Haidt compilou as respostas dos progressistas, né, da esquerda americana, ele percebeu que aquele fundamento moral que era mais importante para eles era o de cuidado e dano. Então, essa é a principal preocupação da esquerda, né? Ou seja, uma preocupação de compaixão. Liberdade e opressão também tem o seu peso menor, justiça ou trapace, né? Fairness, que é uma palavra difícil de a gente traduzir, mas já lealdade e traição, autoridade e subversão e santidade e degradação não tinham muito valor. Você pode até pensar que algo como santidade e autoridade são, pelo contrário, né? Não são vistos nem como valores, são vistos como males. Ou seja, subversão, que é uma coisa boa. Então você pensa
um discurso rock and roll, assim, ele não vai ser um discurso pró-autoridade nem pró-santidade. Vai ser, pelo contrário, pró-degradação e pró-subversão. Já os conservadores, eles eram muito mais estáveis, né, e atribuíam algum tipo de valor sagrado tanto para autoridade, quanto para lealdade, quanto para santidade. Coisas que os esquerdistas não consideravam muito. E os libertários, os libertários se preocupando com a liberdade de opressão, não se preocupando tanto com a compaixão, né? E aí não é exatamente agressão, né? Mas compaixão, tipo, você imagina então quando o Rothbard fala sobre uma família não alimentar o seu filho, né? Tipo, não, a comida está ao dispor da criança, né? Mas eu não vou dar a comida na boca da criança, ela morre de fome, né? O Rothbard acha isso, tudo bem, né? Mas pelo menos não acha isso algo que deve ser punível, né? Ou seja, libertários assim colocam depositam quase todo o seu peso na liberdade e esquecem de outros valores. E isso faz com que o discurso libertário possa não ter um apelo tão forte. Principalmente não ter um apelo tão forte a não-americanos, que certamente colocariam ainda muito mais valor a coisas como lealdade, autoridade e santidade. E se você pensa, mas é possível você modelar o discurso liberal, o discurso libertário, para que ele inclua esses valores sem que isso viole a causa liberal? Eu acredito que sim. Dizer que você precisa expressar lealdade não significa dizer que você precisa falar bem do Brasil, né? Sendo nacionalista, o Brasil é o melhor país do mundo, né? A gente tem as melhores florestas, né? A mulher brasileira. Não precisa ficar fazendo esse ufanismo para que você mostre que você é leal a algum grupo, né? Então, se você quer mostrar a sua lealdade para com uma causa, né? E você inclui o seu ouvinte nessa causa, ele pode estar sentindo sua lealdade. É assim como a autoridade. Você também não precisa destacar a autoridade política como sendo seu valor, mas veja como que, historicamente, liberais falavam de alguma autoridade. De um lado, você tem pessoas como Locke e Bastiat, que falam da autoridade divina. Existem autores que falam da autoridade tradicional, não precisa ser exatamente conservadores, mas autoridade da tradição, como, por exemplo, Hayek e Leone, né, falando da virtude da common law. Ou você pode até mesmo falar da autoridade da razão, o que é um discurso mais kantiano, talvez, ou até mesmo confundir a razão natural com a lei natural, né, e apelar a essa autoridade, né, uma autoridade acima das pessoas. Os americanos podem apelar à autoridade da Constituição, né? A gente não pode, mas a gente pode talvez apelar a alguma autoridade de lei natural, uma autoridade de jus natural, né? Direitos humanos, é um tipo de autoridade. E também a santidade de degradação, né? Que para muitas pessoas não importa, mas você pode ter um discurso também que tem algum tipo de apelo à pureza. E imagina que como que a pureza é uma coisa importante para a humanidade, assim, a questão da higiene, ela, antes de ser vista como antes de existir teorias de micro-organismos, né, as pessoas tinham que ser higiênicas, né? Então havia algum tabu de higiene, as pessoas acreditavam mesmo sem compreender exatamente o que aquilo significava. Bom, é claro que os liberais podem tentar ser mais limpinhos também, né? Ter um discurso que exalta um pouco mais a virtude moral. Então, se você pega desde de Ayn Rand até David McCloskey, até Adam Smith, né, existe algum tipo de apelo à virtude que dá uma certa santidade à vida humana. Né? E eu acho que esses discursos também são discursos que acabam sendo mais bem-sucedidos. Mas, em conclusão, assim, se você for pensar, querendo ou não se guiar exatamente pelas categorias do hate, mas tentar despertar sentimentos morais associados às suas ideias é algo importante. É algo bastante importante. Isso a gente esquece de fazer. A gente vai simplesmente, né, no argumento lógico. Então, só voltando um pouquinho. Então, quando, por exemplo, a gente vai falar de salário mínimo, é muito fácil para a gente simplesmente falar, olha, o trabalho é mais uma commodity. Né? E simplesmente, então, se você está aumentando o preço mínimo, né, de que as pessoas vão oferecer a sua força de trabalho, né, se você ficar falando de força de trabalho, por exemplo, algumas pessoas não vão conseguir vender a sua força de trabalho no mercado.
Assim, é um discurso que pode ter um sentido lógico, mas não tem muito apelo sentimental. É muito melhor você fazer algum tipo de discurso, por exemplo, quando eu fui falar de legislação trabalhista com empregadas domésticas. É muito melhor você falar de como que o salário mínimo de fato afeta a vida das pessoas pobres. Ou seja, faz com que a pessoa sinta o que uma mulher sul-africana sentiu quando fecharam a fábrica dela e ela ficou sem emprego porque ela não podia trabalhar pelo valor que ela estava recebendo, que era melhor do que todas as outras opções que ela tinha. Então, pensa quando a gente for falar de sweatshops, de trabalhos que são extremamente mal pagos. Né? O sentimento que a pessoa vai ter é para com aquele trabalhador que está sofrendo. Né? A mulher que na Indonésia trabalha para a Nike e recebe uma mixaria. Ou o cara na Foxconn que, né, na mente das pessoas, ele tem que ver onde ele anda, porque senão suicidas vão pular em cima dele. Né? Em vez disso, você tenta despertar a moralidade da pessoa pela a falta daquele trabalho, daquela oportunidade. Esse sujeito está trabalhando lá porque antes disso o sujeito estava passando fome no campo. Tinha uma vida muito pior, uma vida oprimida, por exemplo, né, para as mulheres, em que o trabalho é uma independência, uma emancipação do homem. Né? Sem isso, ela vai ter que depender totalmente do homem, ser abusada pelo homem, por exemplo. Então, tenta despertar os valores morais, os sentimentos morais que estão associados à nossa causa. Porque, e eu falo isso não apenas como um efeito retórico, mas até mesmo para nós mesmos. Né? Para a gente sentir, para a gente conhecer as nossas ideias de uma forma muito mais existencial e profunda, e não apenas de uma forma modelada, né? por uma lógica econômica, por exemplo. Além disso, tenta adicionar valor ao seu ouvinte. E você pode adicionar valor ao seu ouvinte simplesmente elogiando o seu ouvinte. Então, por exemplo, não chamar o seu ouvinte de um criminoso imoral, FDP, porque ele não acredita na questão da agressão, provavelmente é um bom começo. Mas vai além disso. Né? Tenta mostrar para o seu ouvinte como que aceitar suas ideias deixa ele mais interessante. Ou seja, quando você, por exemplo, tem um conhecimento que ninguém mais tem, né, você se sente uma pessoa, às vezes, superior aos demais. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam, mesmo que todos tenham o mesmo conhecimento, né? O melhor, todos tenham a mesma crença. Então, por exemplo, a pessoa que acha que a Rede Globo manipula as pessoas. Né? O sujeito se acha muito superior, porque está todo mundo sendo manipulado e eu estou acima da manipulação. Mesmo que 100% dos amigos e todo mundo que ele conheça acredite na mesma coisa. Ainda assim, a mera crença na manipulação do poder da Globo já deixa o sujeito numa situação, um status mais alto, né? Um status mais elevado. Uma coisa que o Freakonomics faz é isso. Né? O Freakonomics mostra o lado oculto das coisas. Né? A literatura pop econômica é um pouco disso. Né? Tenta, olha, vamos mostrar como é que a realidade é muito contra-intuitiva. A pessoa fica toda fascinada, né? A coisa lá, não, na verdade a maçã é a laranja, né? E você adiciona esse tipo de conhecimento, a pessoa se sente muito mais inteligente, né? Muito mais intelectualmente superior, né? Parte de uma elite intelectual. E isso funciona para o Freakonomics, né? Funciona, eu acho que para algum tipo de literatura. Funciona para o Narlock, provavelmente, o Guia Politicamente Incorreto. Você vê como é que politicamente correto funciona das duas formas. Né? Por um lado, né, ninguém quer se chamar de politicamente correto. É basicamente igual o hipster. Né? O hipster não se chama de hipster. Então as pessoas querem ficar acima do politicamente correto. Né? Então eu sou uma pessoa que não sou mais uma ovelhazinha como as outras. Por outro lado, você expressar crenças politicamente corretas no seu dia a dia também te torna uma pessoa superior. Né? Então, normalmente a elite de qualquer país, ela, exatamente por ser elite, né, ela não faz parte dos oprimidos. Então, ao você defender os oprimidos, você já está acima da elite. Você criou uma outra hierarquia em que você é o rei. Né? Então, o politicamente correto faz isso para as pessoas, tanto para aqueles que se sentem oprimidos, quanto para aqueles que têm a crença sobre os outros oprimidos. Né? Nós continuamos tendo um status mais elevado. Então, o valor que as suas ideias adicionam é importante. Então, por exemplo, as suas ideias libertárias deixam o sujeito muito mais nerd e ele nunca vai morrer virgem
Cara, se as suas ideias fazem isso, são ruins. As suas ideias têm que ser ideias que têm charme, têm sex appeal. As pessoas que têm as suas ideias têm que ser mais atraentes para o sexo oposto também. Não é, assim, né? Normalmente as pessoas não vão querer ser Sócrates, sabe? Morrer para defender uma ideia. Normalmente as pessoas vão ter outros valores na vida delas, né? Como simplesmente ter uma vida em paz, né? E, sei lá, ter um amor respondido, né? E provavelmente a sua ideia não deve ser o inimigo desses outros propósitos da pessoa. Então não adianta você fazer uma ideia que seja extremamente fringe, só vai atrair pessoas que valorizam já a própria marginalidade deles. Tenho ideias também que atraem pessoas que são populares e que façam com que seus ouvintes sejam pessoas populares também. Ou seja, que eles tenham algum tipo de valor social. Isso é muito importante. Primeiro porque a gente não quer que os libertários sejam extintos, como às vezes parece ao medo de alguns. E também porque a gente quer que outras pessoas que têm outros tipos de metas e ambições não sejam afastadas das ideias libertárias por acharem que para ser um libertário significa que eu tenho que virar um nerd, né, me desprender do resto da sociedade. Então, é o nosso próximo ponto, que é diminuir os custos. Né? Vou voltar ali depois. Né? Ou seja, o seu ouvinte, você deve ter que diminuir os custos de aceitar o seu discurso. A coisa mais óbvia é ser mais claro, para que a pessoa não tenha tanta dificuldade assim em compreender o que você está falando. Também para que a pessoa não precise abrir mão da identidade dela. Então, você imagina que as pessoas, elas constroem identidades, e isso é importante para elas. Então, você não quer que a pessoa simplesmente tenha que mudar completamente de identidade para se tornar um libertário. Às vezes, isso pode ser bom, sabe? Às vezes, de fato, a pessoa não tem uma identidade e você está oferecendo uma identidade para elas. Isso é ótimo. Mas, às vezes, você não quer que a pessoa tenha que, por algum motivo, se descolar completamente da identidade que ela tinha anteriormente para aceitar a sua ideia. Então, o cara sabe, cristão, é religioso, é budista, ele tem que deixar de ser religioso para aceitar a sua ideia. Eu acho que isso é exigir demais da pessoa. Né? Então, você pode falar, olha, como que a nossa ideia, na verdade, ela faz sentido dentro do cristianismo, faz sentido dentro do islã, faz sentido dentro do budismo. Você não precisa abandonar completamente sua identidade, suas outras crenças para aceitar nossas ideias. Não precisa abrir mão de relacionamentos. Eu lembro que tinha pessoas que iam à aula de um professor e falavam que depois, parece que para aceitar as ideias dos professores, tinham que terminar namoro, né, não falar mais com a tia, e as pessoas se sentiam um pouco assim, vivendo duas realidades. Né? De um lado, o coração puxando para um lado, de outro, a razão puxando para o outro. Né? Normalmente, você não precisa fazer isso. Né? Ou seja, as ideias, elas não precisam ser inimigas da convivência social das pessoas. Nem ferir o ego da pessoa. Então, uma coisa muito importante, liberais às vezes esquecem, não seja um autoritário lógico. Né? Não tipo, fale para a pessoa, você acha que bater em alguém é errado? Você acha que roubar as coisas é errado? Sim. Logo, você deve ser um anarquista. Mesmo que o seu argumento faça sentido lógico, não impõe essa lógica sobre a pessoa, porque a pessoa vai assim, rejeitar a lógica para manter algum tipo de independência, porque ela não quer ser manipulada, ela não quer, né, que ela se veja como um escravo do agente do discurso, de quem está falando com ela. E isso é uma coisa que o Nozick falava, se não me engano, acho que é Philosophical Explanations, né, que ele fala no começo, ele fala, bom, os filósofos éticos, morais, políticos, eles são muito autoritários logicamente, né? Eles falam, se você é uma pessoa racional, você tem que acreditar no que eu acredito. E a pessoa não precisa ser racional, a pessoa pode, eu prefiro ser irracional e feliz do que ser racional e infeliz. É uma escolha que as pessoas fazem. Mas eu acredito realmente que a pessoa não precisa fazer essa escolha. A não ser quando você apresenta para ela isso como um dilema. Né? Ou você é racional ou você é feliz. Então você não precisa fazer isso. Você pode convencer a pessoa sem, né, ter uma forma brutal. Deixa que a pessoa depois reflete sobre o que você falou para ela, ela pode chegar à conclusão e achar que a ideia foi dela. Né? Olha só, eu tive a ideia sozinho, né? Depois a pessoa se torna um liberal ela própria. Talvez a maioria dos liberais acaba acontecendo isso com eles. Né? Eles não são, assim, eu nunca vi uma pessoa que, né, ouve alguém falar e de repente sacode, né, pela cabeça, nossa, concordo com tudo que você está falando. Normalmente as pessoas demoram um tempo, né, para que elas consigam realmente aceitar, às vezes, uma mudança de ideologia política. Isso, mais uma vez, eu acho que é algo que faz sentido. Não sei se ouviram falar desse experimento, né, o experimento ASH, que
Pegaram um grupo de pessoas, apenas uma pessoa estava realmente sendo testada, os outros eram atores. E apresentavam para elas essa figura e perguntavam, olha, a qual figura da direita corresponde à linha da esquerda? Obviamente a resposta é C. Mas eles combinavam que as pessoas, os atores, em vez de responder C, respondiam, sei lá, ou A ou B. Mas todo mundo respondia, dava a mesma resposta. Né? Digamos, todo mundo responde que é A. E aí quando chega finalmente no cara que está sendo testado, às vezes o cara vai com a maioria. Fala, não é, então é A, né? Todo mundo está falando A. Eles viram que quando eles faziam esses tipos de testes, se não me engano, 75% dos respondentes em algum momento concordavam com o grupo, mesmo que na cara deles, né, a verdade era outra. E a gente pode achar, né, mas olha, como é que as pessoas podem ser tão obedientes assim a maioria, né? Mas faz sentido. Primeiro, às vezes você está errado. Né? Se todo mundo acredita em uma coisa e você acredita em outra, talvez você esteja errado. Talvez você tenha algum tipo de loucura que você não percebeu. Né? Tem o demôniozinho do Descartes falando contigo, né? No processo de raciocínio ele está te enganando. Ou talvez seja mais importante você ser aceito socialmente do que você estar com a verdade. Assim, historicamente, se você não tinha aceitação social das pessoas, você morre. Assim, você morre porque nós acreditamos na cooperação humana. Nenhum ser humano é autossuficiente. Se você não tem o amor das pessoas ou a aceitação das pessoas para que elas cooperem contigo, você tem que viver uma vida de autossuficiência, né, você vai morrer. A não ser que você trapaceie como Diógenes, que vivia na cidade, ou como o Henry David Thoreau, que vivia próximo à cidade, né, ninguém consegue ser autossuficiente. Então, às vezes, talvez vale mais a pena você não ir com a sua intuição lógica e ir com a pressão social ou a coletividade. Assim, isso não é algo que é irracional em algum grau, mas é racional num grau mais profundo ainda, né? Que é quando você vai fazer uma escala de valores, viver em sociedade é uma coisa muito importante para você, né? Então você prefere reduzir a sua percepção a aceitar a vida em realidade, a vida em sociedade. O que a gente pode, o que nos leva a concluir com o Jonathan Haidt, que nosso pensamento moral, às vezes, é mais um político atrás de votos do que um cientista em busca da verdade. Ou seja, nós queremos que nossos pensamentos sejam mais populares do que nós queremos que eles sejam verdadeiros. E, às vezes, isso é ruim, né? Ou seja, um bom cientista é aquele que vai buscar a verdade e vai ser honesto para consigo mesmo, independente do que a maioria diz. Mas não acho que seja isso para todo mundo. Acho que para várias pessoas é importante que a pessoa seja popular, seja bem aceita, seja bem quista pela sociedade e pelos seus. Ou seja, isso a humanidade funciona assim. Né? Eu não acho que a gente precise, de repente, mudar a ordem da humanidade, de repente. E, finalmente, falar sobre patos, ou seja, falar sobre essa parte mais imaginativa do discurso. É importante que a gente estimule a imaginação do nosso ouvinte, que a gente cause impressões de impacto. Então, quando você for escrever, por exemplo, procure utilizar mais substantivos concretos e criar mais imagens no seu texto do que simplesmente falar de coisas muito, muito abstratas, que para a pessoa, às vezes, não causa nenhum tipo de impacto, né? Ela não consegue ver exatamente o que você está falando. Então, às vezes, simplesmente você vai usar uma linguagem jurídica para explicar propriedade privada, às vezes não é tão importante como se você fosse, por exemplo, contar um caso em que intuitivamente a propriedade privada faz sentido. Né? Tem um texto meu que eu falo sobre uma carteira que eu achei e devolvi para um motoqueiro, e assim, se eu simplesmente falo para as pessoas, olha, é intuitivo que a propriedade pertença ao seu dono, né? Ou seja, qualquer objeto seja devolvido ao seu dono. Não é tão impactante quanto você simplesmente relatar uma história, né? E a pessoa seguir com você, né, a sua narrativa e também concluir a mesma coisa que você concluiu na narrativa. Né? Então você está com a pessoa e você está fazendo duas coisas. Né? Você está tendo uma empatia moral com a pessoa e você está estimulando a imaginação dela. Instigar a curiosidade é importante. Né? Tem alguns textos, né? O último post que eu coloquei no Tapelinho dos Pobres, né? Eu falo sobre retronímia, né? Sobre alguns nomes que nós damos a produtos que já tinham algum tipo de nome original e agora precisa ter um nome composto para que ele simplesmente continue significando a mesma coisa. Como leite, que vira leite integral depois que se inventa o leite desnatado.
Isso, assim, para mim, era uma coisa que exatamente fazia sentido com o texto, mas também é um fato interessante. Né? Não preciso tirar o fato de lá, né? Deixar o fato lá deixa ainda algo mais interessante, ou seja, abre a mente da pessoa a aprender coisas novas. Que, né, depois eu quero falar algo que talvez ela não tenha pensado antes, é algo novo, então eu já cheguei a curiosidade dela de antemão. Ensinar uma coisa, então, que o seu ouvinte não saiba, né, que é uma forma de você enxergar a curiosidade e também de adicionar aquele valor que coisas como Free Economics adiciona para a pessoa. Criar experimentos mentais, né, que a pessoa possa, então, algo que parece intuitivo. Assim, nunca use, por exemplo, algo... Assim, escritores ruins usam isso, né? Falam assim, é óbvio que, não sei o quê. Eu uso isso às vezes, eu sou ruim quando eu escrevo isso. Né? Nada é óbvio Se é óbvio, você não precisa dizer que é óbvio. Né? Se você está expressando que é óbvio, você está querendo, né, exercer algum tipo de autoridade retórica sobre a pessoa que é muito facilmente perceptível. Então, em vez disso, ou a coisa é óbvia, você não precisa falar que é óbvio, ou então cria algum tipo de experimento mental que demonstra a obviedade do que você está falando. É melhor isso do que simplesmente repetir que algo é absolutamente óbvio. Citar exemplos históricos é algo muito importante também. Falar, por exemplo, para a pessoa que dos ganhos mútuos do comércio ou da vantagem comparativa por meio de um experimento mental é útil, mas citar exemplos históricos de como que nações utilizaram a vantagem comparativa a seu favor ou como que os ganhos mútuos do comércio são realizados no nosso dia a dia, né, em experiências, são muito mais interessantes. Então, coisas que combinam muito bem isso. Tem algo que, por exemplo, Bastiat fazia muito bem, né? Ele combinava muito bem experimentos mentais com exemplos históricos. Mais recentemente, o Tom Palmer fez um videozinho sobre comércio, né? Ele falou, imagina que você tivesse uma máquina em que você colocasse tudo aquilo que o seu país produz de barato, então, né, que a gente produz em abundância, por exemplo, soja, milho, trigo, e você colocasse nessa máquina e a máquina conseguisse fazer uma combinação molecular e transformasse isso em celulares, em automóveis, em laptops. Não seria fantástico? Você não gostaria dessa máquina? Bom, você tem essa máquina, se chama Porto. Quando a gente coloca esses produtos que nós produzimos de forma barata e abundante no porto, no navio, depois esse navio volta com celulares e laptops. Ou seja, algo que as pessoas de fato percebem, né, é um exemplo histórico de benefício da globalização, e também é um experimento mental. Então você brinca um pouco com a curiosidade da pessoa, com a imaginação da pessoa e leva a pessoa a ter uma conclusão que é também verídica historicamente falando, né, e que leva a uma conclusão lógica depois. E o último ponto que é importante é modelar o discurso por meio de uma narrativa. Narrativa é uma coisa extremamente poderosa e é um tipo de modelo muito intuitivo. Então tem um experimento, né, que está aí o nome do experimento feito por dois psicólogos, em que eles colocaram 3 figurinhas, né, e tem 2 triângulos, um maior que o outro e uma bolinha, se movimentando de uma forma meio aleatória na tela e depois perguntaram para as pessoas o que elas viram. As pessoas falaram alguma história que elas viram. Falaram, eu vi lá o triângulo grande batendo um triângulo pequeno, chega a bolinha e impede a briga. Ou então, o triângulo, se fosse brasileiro, ia haver uma traição, um adultério. Né? O triângulo chegou em casa, pegou o outro triângulo com a bolinha, né? Ou a bolinha dele com outro triângulo. Né? Que negócio esse, ele foi bater atrás do triângulo. Assim, as pessoas facilmente criam narrativas, criam padrões. Da mesma forma que nós temos facilidade de identificar faces na nuvem, na estática, né? num azulejo qualquer, nós também temos facilidade de identificar narrativas, mesmo onde não há narrativa. Ou seja, mesmo onde não existe a face, você vê a face. Hoje na narrativa, você vê a narrativa. E a forma que nós temos, às vezes, de explicar a realidade é por meio de narrativas, e essas narrativas são modelos limitados. E isso é muito interessante. Você pega os alunos do IBMEC que aprendem micro e macroeconomia de uma forma modelada, racional, né, lógica e até mesmo matemática, e depois, quando eles vão ter que... Eles são explicados fenômenos mundiais em que teria aplicação desses princípios econômicos, conta uma historinha para eles. Então, mesmo que você aprenda sobre teoria monetária, quando você vai explicar para alguém do que aconteceu no Crash 29, na Grande Depressão dos anos 30, ou na crise de 2008, você vai contar uma historinha. E a historinha vai acabar tendo algum tipo de modelo. Vai ter algum tipo de vilão, algum herói,
E esses heróis, esses vilões, eles não são tão variáveis assim. Então, o Christopher Booker, que é um crítico literário britânico, ele acha que existe um número limitado de narrativas. E parece que faz sentido, né? Quando você pergunta para as pessoas, isso aí foi uma pesquisa canadense que o Tyler Cowen divulga num paper dele, você pergunta para as pessoas como você vive a sua própria vida, as pessoas sempre veem de uma forma narrada. Principalmente uma jornada, uma batalha, estações, que é uma forma meio de narrativa cíclica, romance, corrida, peça teatral. Carrossel, realmente não sei quem vê como carrossel. Devem ter perguntado isso na Disney, né? Mas, em geral, as pessoas modelam a própria vida numa narrativa. Ninguém vê a vida como uma grande confusão, uma série de eventos, né? Não, a vida tem um propósito, né? Tem existe o logos da sua vida, né? Sua vida tem um sentido, né? Da mesma forma, quando a gente vai falar de grandes eventos, de fenômenos, nós queremos dar algum tipo de sentido para isso. Então, o Booker ele acha que esses tipos de narrativas se resumem a 7. Se a gente vai para o Joseph Campbell, né, o autor do Herói das Mil Faces, a inspiração do Star Wars, do George Lucas, ele acha que, na verdade, existe apenas uma grande narrativa, que é a narrativa do herói. Mas existem 7, o importante é que existe um repertório limitado de narrativas. Então, as pessoas costumam ver, às vezes, fenômenos reais como algo como derrote um monstro. Derrotar um monstro é uma coisa tão comum, a gente pega as narrativas mais antigas que a humanidade tem. Você vai para os Sumérios, pega lá o épico de Gilgamesh, e começa com Gilgamesh, esse semideus que consegue derrotar um monstro que estava assolando a cidade de Uruk. E também, se você vai nos cinemas agora, você também vai encontrar algo parecido, né? Algum órfão que vira herói e que derrota algum tipo de monstro. Esse órfão pode ser o semideus é um tipo de órfão, né? Porque um dos seus pais não é um carnal, né? Mas aí o órfão pode ser o Harry Potter, pode ser o Super-Homem, pode ser o Batman, pode ser o Luke Skywalker, pode ser o Frodo, né? Então um monte de órfão pela história. A gente repete histórias que são muito parecidas sem perceber que a gente está repetindo, e a gente aplica essas histórias então na realidade. Então você vai explicar a Segunda Guerra Mundial, derrota um monstro. A caça a Bin Laden, derrota de um monstro. Algumas outras histórias são da miséria e da glória. As pessoas veem a história do Lula como sendo da miséria e da glória, né? Veio lá do pau de arara e virou presidente. Todo jogador de futebol é visto meio como uma história da miséria e da glória. As pessoas viam o Brasil como uma história da miséria e da glória em 2010, né? País que agora virou superpotência, né? Só que não, né? Busca, vez retorno, comédia, tragédia de nascimento, né? Ou seja, existem poucos modelos de narrativa que a gente acaba encaixando para a descrição de fenômenos sociais que são muito complexos, a gente acaba reduzindo a narrativas. Isso é ruim, em alguns, assim, você consegue manipular as pessoas, né? Então, você vai contar a história da humanidade, aí você coloca uma narrativa, você coloca a história da humanidade, na verdade, digamos assim, uma forma capitalista, né? É a história da miséria e glória, é a história de um passado de pobreza, né? As pessoas tinham canibalismo, depois escravidão, guerras, feudalismo, e depois a coisa começou a melhorar, e até se teve a Revolução Industrial, e a partir daí, né, cada vez mais abundância e consumo para as pessoas. É uma simplificação histórica, né? Mesmo que avance o seu ponto, e pessoas fazem isso às vezes muito bem. Eu acho que o Matt Ridley, no livro The Rational Optimist, cria essa narrativa de uma forma bem trabalhada, mas assim, é uma simplificação da realidade. Ou se você é um marxista e você acredita que a história de todas as sociedades, a história da humanidade, é a história da luta de classes. É uma derrota de um monstro, né? É sempre um monstro que aparece, meio que alguém derrota o monstro, mas ao mesmo tempo também se reproduz com esse monstro, cria um outro monstro, que precisa de um novo herói para derrotar esse monstro, até finalmente o último dos heróis, que é a classe proletária, que vai destruir a burguesia e destruir o comunismo. Ou seja, o final típico, né, de uma restauração da ordem social, da ordem natural, que é um modelo, é uma simplificação da realidade, mas é algo bastante poderoso. Então é bom, se a narrativa é algo poderoso, é bom utilizá-la ao nosso favor. Ou seja, quando você for, então, explicar para as pessoas, por exemplo, o que foi a crise de 2008, as pessoas vão ter outras narrativas que vão competir com a sua. Vão falar que existe um monstro de Wall Street ou do Goldman Sachs. Então, pelo menos é mais importante que você não seja necessariamente falso no que você está falando, você não crie fatos, né? Mas que você entenda mais ou menos como que a pessoa vai ver aquilo como uma narrativa. Se você fugir muito, a pessoa não vai entender o que você está falando exatamente, né? Então, use a narrativa a seu favor, né? Não contra você.
E, finalmente, sempre lembre que é algo que também sabe desde os gregos, mas que é importante você conhecer a sua audiência, porque é mais importante você saber o que as pessoas estão ouvindo do que você está dizendo e você acha que as pessoas estão ouvindo. Então, como a gente havia falado antes, né, às vezes as pessoas acreditam em algo pelo sistema 1, pela intuição, pelo automatismo, e depois elas racionalizam a coisa. Aí você vai atacar a racionalidade delas, mas você não está atacando, de fato, o fundamento da crença dela, que é o sistema 1, que é alguma outra coisa que não o que ela está expressando verbalmente, que é o fundamento da crença dela. Então, é importante a gente, quando olhar para o debate político, entender quais são as verdadeiras motivações do debate político. Um sujeito como o Robin Hanson, que tem aquele blog Overcoming Bias, um cara que foi engenheiro da NASA, depois virou economista de George Mason. O Hanson fala muito sobre cinismo. Ele quer dizer que, normalmente, política não é sobre política. Discussão política nunca é sobre a política, é o policy, é sobre alguma outra coisa. Se você ataca a política, ainda assim você não está mudando o voto da pessoa. Imagina as pessoas que vão votar no Obama. Né? Você tem vídeos na internet de gente chegando com eleitores de Obama e falando: ah, você soube que o outro candidato, né, o Romney, o McCain, sei lá, quer aumentar o número de apreensões de droga, que ele quer aumentar o número de ataques de drones dos Estados Unidos em países do Oriente Médio, que ele quer fazer várias coisas. Todo mundo é super contra. Aí você fala: bom, e se eu te falar que, na verdade, o Obama fez isso? E as pessoas não vão deixar de votar no Obama. Né? Elas vão racionalizar de alguma outra forma. Né? Não, mas aí teve outro motivo, né? Não é bem por aí. É a mesma coisa que você, o Kolakowski, o Leszek Kolakowski, o pensador polonês, ele escreve um debate que ele teve com um brasileiro, um tempo atrás, e o cara estava falando sobre a tortura brasileira. A tortura, isso era durante o regime militar, né? A tortura do regime sobre jornalistas, por exemplo, oponentes do regime. Ele fala: você acha que a tortura é errado? Ele: sim. É algo inadmissível, injustificável? Sim. E a tortura em Cuba? Ele: ah, não, mas peraí, Cuba é diferente, né? Porque tem os Estados Unidos, é super grande, é um poder imperialista. E o Kolakowski falava: não, então a tortura não é inadmissível, injustificável. Ela é apenas politicamente conveniente, às vezes, ou não, assim. Mas a sujeito não vai mudar apenas de ideia. Você tem que ir profundamente na crença da pessoa. E isso é algo difícil da gente fazer. Então, o Hanson fala, por exemplo, sobre campanha do câncer de mama. Principalmente nos Estados Unidos, que é o mês de outubro, se eu não me engano, é o mês do câncer de mama, então é tudo rosa, né? Os jogadores de futebol americano se vestem rosa, você vai em qualquer lanchonete, o copo é rosa, o prato é rosa, ele fala: bom, as pessoas não estão tão preocupadas assim com o câncer de mama. Não é o pior câncer, não é o câncer que os exames de mamografia dão os melhores resultados. Todo mundo tem consciência sobre o câncer de mama, né? Não é o câncer que as pessoas são mais ignorantes. Ele fala: na verdade, não é sobre o câncer de mama, é sobre a mulher. Né? Você apoiar o câncer de mama, no fundo, você está apoiando, você está se mostrando feminista, que você apoia as mulheres, essa minoria política, né? Não em número, mas em poder. Ele fala que muitas vezes a campanha contra a AIDS, às vezes, não é exatamente sobre AIDS, mas é sobre uma demonstração da pessoa de apoio ao homossexualismo, né, apoio ao movimento gay ou aos direitos gays. Então, às vezes, você tem que ir além daquilo que o debate está tentando exprimir e ver o que existe abaixo disso. Isso é importante, eu acho, para o movimento liberal. A gente não sabe fazer isso muito bem. Às vezes, a gente não consegue ver exatamente o que existe atrás do discurso que parece assim, ilógico para a gente. Então, a gente ataca a incoerência, mas não ataca a motivação da crença das pessoas sobre aquela incoerência. Eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente tem que aprender com a esquerda. Eu estava hoje falando com o Adriano Janturco, né, sobre o Ernesto Laclau, que é um cara que eu já li bastante sobre populismo, e o que ele fala sobre representação popular na democracia, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, pertinentes. O Adriano falou que o Laclau é argentino e comunista, né? Então o Adriano acho que não quer tocar no livro dele, porque assim, não tem como ser nada pior, né? Mas na verdade eu acho o contrário, né? Eu acho que talvez porque os argentinos têm bons marxistas, um país que
né, tinha tudo para ser, né, ser um país riquíssimo no século XX, acabou sendo, né, a Titica que foi. Mas não quer dizer que os marxistas estejam errados sobre tudo que eles estão falando. Eu acho que existem algumas verdades profundas em algumas coisas que eles falam. E a ideia, por exemplo, uma ideia que o Laclau pega da Rosa Luxemburgo, de conseguir criar, de explorar as dialéticas sociais, os antagonismos sociais, né? Então, tem assim, essa tradição hegeliana, né? Uma das coisas que são interessantes sobre a história intelectual é que, porque às vezes um pensador fica associado a posteriori numa tradição, a gente ignora esse pensador. Eu acho que o Hegel é um deles, né? Ficou associado ao marxismo, a gente ignora o Hegel, né? Eu acho que não é para ser ignorado. Mas o que o Laclau fala, por exemplo, de antagonismos, né? É que se você consegue, às vezes, ver um antagonismo na sociedade, você consegue entender, você consegue fazer um discurso para ambas as partes desse antagonismo, né? E, e você consegue fazer um discurso que avança a sua causa de um lado e do outro, você pode, então, fomentar esse tipo de antagonismo, né? Então, você imagina que como, né, que a gente olha crise após crise, o Estado cresce. Aquela tendência misesiana não é absoluta, mas se você generaliza ela para o século XX, né, ela parece que é uma tendência constante. Entra presidente de esquerda, entra de direita, em qualquer país ocidental, e o Estado continua crescendo. Entra Reagan, entra Thatcher, e o Estado continua crescendo. E a gente vê, bom, será que atrás de várias crises não existe, às vezes, dois discursos que, não importa qual ganhe, continue avançando também no Estado? Então, se você às vezes um discurso, por exemplo, estou dando um exemplo, né, um discurso sobre reforma agrária. Então você tem de um lado os proprietários, do outro lado os sem terra. E de um lado o discurso dos sem terra é que é necessário a distribuição da propriedade e a relativização, a abolição da propriedade, mas do outro lado você tem um discurso que é necessário a militarização do Estado, e a polícia tem que matar mais gente indiscriminadamente. Não importa quem ganhe essa disputa, o Estado ganhou. E isso acontece com... A esquerda sabe fazer isso bem. E a gente não sabe fazer isso ao contrário, né? Ou seja, uma vez que a esquerda vê que desse antagonismo sempre ganha as tendências históricas marxistas, você pode fomentar o antagonismo. Se de uma greve, né, se ganha o empresário ou se ganha o trabalhador, de alguma forma o Estado vai ser expandido, então você pode expandir, você pode fomentar o quantas greves forem necessárias, porque mesmo que você não saiba quem vai ganhar a greve, você sabe que você vai ganhar. Então, a parte de cada antagonismo, mas o importante é que a tendência histórica se move de acordo com o seu propósito. Então, é importante a gente enxergar, às vezes, além do discurso da esquerda, né, quais são as motivações. Não apenas da esquerda, da direita também, né? Então, se você pensa na militarização, em coisas como guerras de drogas e o Estado policial, uma coisa como está acontecendo nos Estados Unidos, parece algo assim também, né? Parece que de um lado ou do outro você tem a militarização da polícia. Entra o Bush, e o Estado se torna cada vez mais agressivo. Entra o Obama, também continua sendo mais agressivo, né? De um lado você perde, do outro lado você deixa de ganhar. E também entender um pouco sobre a heurística, né? Ou seja, quando as pessoas falam alguma coisa ou pensam alguma coisa, o que elas estão realmente pensando. O Kahneman, né, que eu já mencionei antes, no livro dele ele fala sobre substituição heurística. Você faz uma pergunta à pessoa e a pessoa, em vez de responder a sua pergunta, na cabeça dela ela substitui por outra e responde essa outra. Então, alguns exemplos que a gente pode tirar do Kahneman, que foram até exemplos que o Kaplan sugere no blog dele, no Econlog, quando você pergunta para a pessoa sobre o salário mínimo, ela não está realmente, ela não vai pensar sobre toda a lógica do salário mínimo para ver se ele vai beneficiar ou não os pobres, né? Ela vai pensar, bom, se os empregadores dão aumento, eu fico feliz ou infeliz? Fico feliz, então o salário mínimo é bom. Se você pergunta para ela sobre, na terceira pergunta aí, leis anti-demissão ajudam ou prejudicam os trabalhadores? Ela não vai pensar exatamente sobre, né, na margem, quais trabalhadores vão ficar desempregados, né? Ela vai apenas pensar, é bom ou ruim ser demitido? É ruim ser demitido, então eu não quero que a CLT permita a demissão fácil, né? A demissão tem que ser alguma coisa extremamente complicada. Ou seja, você precisa, às vezes, descer para o nível que a pessoa está discutindo e atacar esse ponto, e falar desse ponto sobre a pessoa, com a pessoa. Porque senão você continua falando sobre a sua parte economicamente lógica,
mas você não está, de fato, atacando a crença mais profunda da pessoa. Né? O nível eficiente de progressividade tributária. Né? Ninguém vai pensar em, sei lá, em curva de Laffer. Né? A pessoa vai apenas pensar, olha, eu acho que os ricos são legais, se sim, né? Então tem que ter mais tributação sobre os ricos. Se eles são ruins ao invés dos ricos, tem que ter mais tributação sobre os ricos. Se direita e esquerda não vai necessariamente levar a resposta exata sobre a pergunta, vai levar a uma resposta sobre essa substituição heurística. E apesar de que o nosso debate, então, precisa ser muito mais abrangente e muito menos apenas focado nesse esqueleto lógico, eu quero terminar lembrando para vocês que a lógica e a retórica não devem ser inimigas do conhecimento. Ou seja, simplesmente porque algo é coerente não significa que é verdadeiro. Então a gente não deve sacrificar a verdade pela lógica. Eu acho que alguns libertários fazem isso. Então querem ter uma doutrina, uma teoria que seja internamente mais coerente possível, né? Mesmo que isso possa levar você a tomar algumas, tipo em inglês, né, bite the bullet, de algumas coisas que parecem para você absurdas, né, ou te incomodam de alguma forma profunda, mas você silencia isso para lá por algum motivo, porque a coerência lógica tem que falar mais alto. Assim como a gente não deve substituir a retórica também pelo conhecimento, ou seja, a gente não deve apenas por tentar persuadir mais pessoas, né, abrir mão do verdadeiro conhecimento. Então, às vezes, a gente tenta se convencer disso, né? Tenta se convencer de que alguma coisa que às vezes não é verdade, a gente tenta aceitar como verdade porque isso torna o nosso discurso mais convincente. Então, sei lá, por exemplo, eu, Diogo, né? Eu sou anarquista, mas não é por isso que, assim, eu entendo que tanto a prática, ou seja, as ações práticas da política, não acho que são como Rothbard, né? Que é, tipo, qualquer coisa anti-Estado tem que ser feita. Se você tiver uma forma de você poder explodir a polícia, você deve explodir a polícia. Eu não acredito nisso. Eu acho que, na verdade, o pragmatismo para o anarquismo é muito, muito complicado, muito mais diferente disso. Né? Tem várias outras circunstâncias tecnológicas, etc. Mas, só porque, então, eu acho que é muito mais difícil você convencer a pessoa da anarquia do que de sei lá, qualquer outro modelo de Estado, eu devo rejeitar a anarquia internamente. Eu posso saber que, olha, profundamente eu acredito que a teoria política, a teoria econômica e até mesmo a teoria legal, né, a jurisprudência, não me convencem da necessidade de haver um monopólio da coerção. Não me convence a existência do Estado. Mas não é por isso que, por um lado, eu não possa ver a prática política com outros olhos, sendo os olhos anarquistas. Eu acho que dá para a gente ter vários ganhos marginais, né, mesmo que não seja o ganho absoluto da anarquia. E também eu não preciso me convencer, né, de que a anarquia não é verdade só porque as pessoas não são facilmente convencidas dela. Então, não deixar que lógica e retórica sejam inimigas de fato da verdade. A verdade é algo muito mais profundo. Em última análise, eu sou um pouquinho aristotélico, um pouquinho platonista. Eu realmente acredito que, às vezes, a gente não deve confundir o verdadeiro conhecimento com o discurso sobre conhecimento. Conhecimento é alguma outra coisa, e que é muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil a gente confundir conhecimento como o método para atingir o conhecimento, de confundir conhecimento como discurso sobre o conhecimento, de confundir conhecimento sobre um modelo sobre o conhecimento. Então, meu último pedido para vocês, depois desse ensaio oral aqui meu, não esquecer que a retórica é extremamente importante, a lógica é importante, mas mais importante do que isso é o verdadeiro conhecimento. Né? Se vocês estão me ouvindo são liberais de verdade, estão realmente tentando entender a verdade sobre a sociedade humana, né, sobre a natureza humana, são cientistas sociais, né, não esqueçam que retórica e lógica não devem ser inimigas do conhecimento. E assim eu concluo. Muito obrigado a todos que me ouviram até o final. E vamos abrir para uma conversa, né, para perguntas. A gente tem um pouco mais de meia hora. Guilherme, você está me ouvindo? Não, sim. Bom, muito obrigado pela palestra, Diogo. Agora, para quem quiser, a gente vai abrir para as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui anotadas. Todo mundo que tiver pergunta tem ali o campo Questions, que é para
fazer, evidentemente, as perguntas. Então, podem ir fazendo as perguntas por lá mesmo e eu leio as perguntas para o Diogo. Outra forma também, eu posso habilitar o microfone de vocês, se a pergunta for longa ou vocês quiserem perguntar diretamente, tem uma ferramenta de vocês que vocês podem, como se fosse uma mãozinha, que vocês podem levantar. Se vocês levantarem a mão, eu habilito o microfone de vocês para vocês realizarem a pergunta, que é uma outra forma. Então, vocês ou podem escrever essa pergunta que eu leio para o Diogo, ou vocês fazem a pergunta. Só certifiquem que o microfone de vocês está funcionando antes, né? Bom, então eu já vou começar. A voz, porque falar com uma tela sem... É pior que o telefone você ainda ouve outra pessoa, né? Mas falar com uma tela é um negócio muito estranho. Parece que você tá... Tipo, a ligação caiu no comecinho, né? E eu tô falando até agora, e é só agora que eu descubro que a ligação caiu. Não é muito confortável, não. Vai ser legal agora ouvir outras pessoas falarem também. Bom, então eu já vou fazer aqui a primeira pergunta, que é a do Paulo Chan. Não sei se eu pronunciei o sobrenome corretamente, mas eu tentei. Diogo, nas universidades brasileiras, em geral dominadas por diferentes tipos de esquerdistas, os libertários são minoria. Na sua visão, seria mais proveitoso usarmos o radicalismo, que talvez atraia os jovens, ou um discurso mais pragmático, que talvez faça atrativo a uma gama maior de pessoas? Obrigado. Boa pergunta, boa pergunta. É, e eu acho que isso depende da audiência, né? Então, aquela ideia do Paulo de Tarso, né, que ele falava que ele se fazia de... Eu não lembro exatamente o que era. Não era isso, né, mas era tipo, de pobres para com os pobres, de rico para com os ricos. Eu acho que você deve, às vezes, enfatizar o radicalismo das suas ideias para com jovens, e você deve enfatizar o pragmatismo das suas ideias para com pessoas velhas que, né, querem, assim, no pequeno horizonte que elas têm à frente delas, né, elas querem realmente ver algum tipo de mudança. Os discursos não são exclusivos, né? Você pode ser radical e ser pragmático ao mesmo tempo. Tem um conservador americano que ele fala que ele é naturalmente radical, mas que ele é temperalmente moderado. Você pode ser temperalmente moderado, você pode ouvir o discurso do outro lado sem reagir com muita fúria, né? E você pode também destacar, então, olha, o liberalismo é uma doutrina muito radical? Cara, ela apela primeiro os princípios, né? Seja princípios de direito natural, né, da lei natural, ou seja, princípios fundamentais sobre o funcionamento da sociedade, da economia, ou então a doutrinas muito fundamentais sobre a própria evolução da sociedade humana, né, em teoria de ordem espontânea e coisas como em Spencer, ela é muito radical. E você pode destacar o aspecto radical para o jovem, já quando você está falando com um político, você está falando às vezes com um jornalista, você está falando com uma pessoa que é muito mais velha e não está mais... pessoa desacreditada, né? Não tem mais nenhum romantismo, uma gota de romantismo sobrou na vida dela, né? Aí você pode expressar as vantagens mais imediatas que o liberalismo pode dar. Você pode falar de coisas como reforma trabalhista, reforma tributária, imposto único, soluções, às vezes, que são mais interessantes por serem inusitadas, né? Como vouchers de escola, ou coisas desse tipo, né? Então, uma coisa não elimina a outra. E se você for ver bem, né, dentro da retórica, você pode combinar tudo isso. Então, se for falar, por exemplo, sobre educação, né, você pode falar para o jovem como que não ter o Estado na educação seria melhor para todas as pessoas, seria uma forma de você evoluir uma coisa que está estagnada desde a Revolução Industrial, que é o nosso modelo de ensino, e trazer, né, fazer com que ele imagine novas possibilidades, que ele veja como que talvez, né, a geração do filho dele tenha um outro futuro, como ele poderia ter tido um outro futuro caso a educação não fosse como ela como a educação pudesse destacar talentos e habilidades que o sujeito foi reprimido, né, quando ele estava na escola. E você também pode falar para o sujeito mais pragmático, você pode falar, olha, existem escolas no mundo e no Brasil que funcionam na ilegalidade porque eles não aguentam o peso do Estado, o peso da legalidade estatal.
Então, eu já fui a favelas e vi pessoas muito pobres que pagam a educação dos seus filhos para que eles fiquem numa escola que é clandestina. Porque né, para a escola se legalizar, vai ser um trabalho tão tremendo, né, um custo tão alto, que não vale a pena para a escola. Então, eles preferem operar na ilegalidade, preferem operar na informalidade. E você mostra, olha, uma reforma muito simples pode ter um aspecto que beneficia os menos favorecidos da nossa sociedade, e que eleva também se você quer falar de capital humano, se você acredita na retórica, no termo capital humano, né? Se não, você pode falar dos talentos, das habilidades das pessoas, né? E forma também um Brasil que tenha pessoas mais bem educadas, né? Que pessoas que consigam ser mais produtivas, e você foca então no ganho da riqueza, né? Mas também pessoas que sejam simplesmente melhores, né? Normalmente o brasileiro acha que o brasileiro é meio burro, né? Então, se você falar de um Brasil em que as pessoas possam ser mais educadas, né? Isso pode diminuir criminalidade, isso pode diminuir, não sei, a audiência do Zorra Total, né? São benefícios palpáveis que a pessoa pode perceber. Ou seja, eu acho que os dois discursos não são exclusivos. Acho que realmente eles precisam ser modelados de acordo com a sua audiência, e eles podem incluir tanto pragmatismo quanto radicalismo, mas você pode decidir enfatizar mais um do que o outro. Ou seja, o targeting do discurso é muito importante. Bom, obrigado. A próxima pergunta é do Arthur. O Arthur quer falar pelo microfone, então vou habilitar aqui o microfone dele. Ótimo. Pode falar, Arthur. Negativo, Guilherme. Eu havia levantado a mão por engano, não sei porquê aqui. Pode passar. Levantado a mão por engano. Bom, tá, já desabilitei. Uma outra pergunta. Até que ponto tu acha que é vantajoso contar essas histórias? Por exemplo, o Bastiat foi, eu diria, um dos melhores liberais em contar histórias. Os livros dele eram muito bons, realmente. Até que ponto tu acha que isso pode ser proveitoso? E se tu acha que em algum ponto isso pode acabar se tornando a pessoa considerar que tu tá tratando ela como se fosse infantil, vamos dizer? Muito importante, bom ponto. Quem fez a pergunta? Você mesmo? Essa eu queria saber. Eu acho importante. Uma das coisas, então, falando uma coisa pessoal aqui, né, eu acho cara, o John Stosson um cara fantástico, assim, eu queria que ele tivesse, né, um número infinito de bebês, sabe, eu acho que era fantástico. Mas eu não consigo assistir o programa do John Stosson porque eu acho que é muito condescendente, né, assim, tem meio que uma retórica, assim, que parece que ele tá falando alguma coisa que é óbvio para você, mas que ele está te puxando pela mão, assim, te carregando para que você tire a mesma conclusão que ele. Isso daí comigo não funciona. Para algumas pessoas deve funcionar, eu acho que, né, tudo bem. Mas eu acho que isso também é um grande perigo que a gente tem, de às vezes ficar fazendo umas perguntinhas retóricas para tentar fazer com que a pessoa acompanhe, como se nosso raciocínio fosse muito difícil a pessoa acompanhar, né? E às vezes a história pode ter esse problema. Então, não significa que a gente não deva ser claro. E por isso que é importante também o tipo de história, né, que você vai contar. Então, se você vai contar uma historinha que, cara, é boba, assim, que a pessoa poderia ter pensado essa historinha sozinha, cara, não conta a história, né? Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi um negocinho lá sobre ir para o futuro, recebi uma carta do futuro, né, e no futuro tinham legalizado as drogas, eu era contra a legalização de drogas, né, então a gente tinha legalizado as drogas e tinha sido um pandemônio, e eu contava meio que a narrativa da legalização crescente, da escalada de drogas, né, da maconha, a cocaína, a heroína, o crack, não tinha crack na época, mas é tudo. E, cara, isso é o tipo de uma história muito boba, né, então você fazer esse tipo de raciocínio hipotético que todo mundo já fez milhares de vezes, né, que, sei lá, até filme brasileiro já deve ter feito, até novela já deve ter um negócio desse, se bobear. Um negócio muito bobo, né? Então, eu acho que é muito importante você ter uma boa qualidade ao contar uma história, tanto em estilo, para que seja uma coisa bonita, né, quanto em criatividade, para que seja uma coisa que às vezes não deixe transparecer para a pessoa qual é o fim da sua história, aonde você quer chegar com a sua história, para que isso não seja muito óbvio, né? Mas não significa, e quando eu falo de narrativa, né, eu quero dizer não apenas contar uma historinha às vezes, né, como às vezes o Bashar fazia, mas encaixar exatamente a sua explicação numa história, numa narrativa. Então, encaixar a explicação
de uma crise econômica numa narrativa, encaixar a explicação de uma guerra numa narrativa. Isso é importante, isso a gente faz o tempo todo. Isso é muito difícil de você evitar fazer isso. Certo, obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe Rockbell. Diogo, eu e um amigo estamos para lançar um portal informativo sobre entretenimento e comportamento, e nossa ideia é fazer análise sobre a chamada economia criativa, jornalismo, cinema, design, moda, publicidade, etc. Recentemente li que o governo está querendo lançar incentivos a essa parte da economia, com novas leis e afins. Você teria alguma dica de como chegar a se comunicar com esse público criativo, sobre evitar apoio aos incentivos, sem soar muito radical? Bom, existe o apelo moral, que é você falar para as pessoas se elas realmente querem que pessoas que não gostem do trabalho delas financiem a elas. Assim, ou seja, você então apela um pouco da moralidade, cara. Você tá pessoas pobres no Brasil, né? O cara que precisa do dinheiro para comprar coisas que ele precisa, ou que ele gosta, você está tirando dinheiro dele para financiar um negócio que ele não tem menor interesse. E existe também uma certa libertação, né? Porque se você compara, por exemplo, o que um artista brasileiro prefere? Ele preferiria ser um artista da forma que ele é no Brasil ou ter um mercado como existe nos Estados Unidos? Ou seja, o subsídio, né, ele vem atrelado também a uma certa submissão ao poder. Quando você tem uma pluralidade maior de potenciais clientes, né, e consumidores, você acaba tendo também mais liberdade. Né? Você não depende tanto de fazer exatamente aquilo que a autoridade quer que você faça, ou de convencer apenas a autoridade. Fora que isso meio que mata também o próprio trabalho do sujeito criativo. Porque se você não tem o público como um feedback, ele não está na sua cabeça, tipo, quando você está preparando um projeto para um evento, para uma peça, quem está na sua cabeça é o burocrata, né? Não é o público brasileiro. Você acaba deixando a sua arte, a sua criação menos viva, menos relevante também. Como é que você acha que o Brasil vai competir com Hollywood, assim, com os filmes brasileiros, né? Se os filmes brasileiros dependem quase que exclusivamente ou majoritariamente de financiamento público. O nosso cinema não ficou bem melhor quando a gente consegue fazer filmes para o público, em vez de fazer filmes para o governo. Então, eu acho que, de uma forma mais abrangente, não é do interesse dos artistas terem esses patronos públicos. Assim, o trabalho deles não fica melhor por causa disso. Deixa o trabalho deles mais dependente e prejudica o mercado, que poderia ser um mercado melhor para eles. E parece uma coisa imoral, porque você está fazendo com que pessoas estejam tendo o seu dinheiro canalizado para outros fins que elas não aprovam, que elas não apoiam. E você imagina o que elas poderiam estar fazendo com esse dinheiro. Né? Então, tocar tanto no interesse próprio do sujeito, né, numa visão, numa imaginação do que poderia ser um Brasil com uma cultura muito mais livre, seria uma cultura mais rica, e também no tom moral dele, né, de que ele está causando um prejuízo para uma pessoa já prejudicada, eu acho que acaba sendo, assim, modelar o discurso nessas bases acaba sendo melhor. Parece que nós não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer ao Diogo pela participação. Só para deixar de aviso, a cada 2 semanas a gente tem um webinar. O próximo encontro vai ser com o Adolfo Saxida e o tema vai ser Retrato Macroeconômico da Economia Brasileira. A década de 1970 está de volta, que foi um tema recente dos vídeos que ele publicou no YouTube. Novamente, muito obrigado pela tua participação, Diogo, e qualquer coisa, Obrigado, Guilherme. Também estou à disposição, e caso vocês não conheçam o EPL, também podem acessar o site ou perguntar diretamente para mim. Obrigado. Valeu, obrigadão. Abraço.